Asterisco rumble. Asterisco água de nascente cristalina fluiu continuamente de uma cantina branca. Sob a cantina branca havia uma estátua de mármore meio nu. A estátua estava representando uma donzela de cabelos longos e equilibrada. Aos olhos dela, havia uma expressão de indolência e perplexidade. Uma das mãos estava puxando a saia da parte inferior do corpo e a outra mão segurava uma cantina branca de cabeça para baixo. A água da nascente se reunia abaixo, formando um pequeno lago. Diferentes pedras coloridas e peixes na piscina estavam refletindo a luz. Ao lado da lagoa estava um pequeno jardim. Dentro do jardim havia diferentes flores coloridas de nomes desconhecidos. Diferentes fragrâncias foram misturadas, mas não se misturaram. Em vez disso, proporcionaram um aroma único que nos fez sentir revigorado. Leylin caminhou calmamente pelo jardim antes de voltar para a vila. Essa era a nova vila que ele alugou recentemente por 1 ano. O endereço era Zona da Cidade Sem Noturno 3, Rua das Baleias Grandes, número 56. Havia regulamentos muito rigorosos para cada uma das 3 zonas. As zonas acima da terceira eram apenas para magos e comércio oficiais, com a exceção de alguns criados especializados que tinham permissão para passar. Esta vila tinha uma área enorme, e suas defesas mágicas contra feitiços também eram fortes. De acordo com Leylin, um acólito nível 3, ou mesmo um mago oficial, não teria chances de entrar. Se eles quisessem destruir este lugar, isso exigiria muito esforço deles. No entanto, Leylin ainda queria adicionar algumas modificações e formações de magia mais defensivas a este lugar. Em relação às formações mágicas que a Cidade Sem Noite tinha, Leylin não confiava o suficiente nelas. Na área em torno da vila de Leylin, havia outro magi. Anteriormente, havia até um homem de cabelos ruivos que acenou para Leylin. Ele parecia bastante amigável. Asterisco clique, asterisco o som de uma chave de cobre entrando na fechadura pode ser ouvido, seguido pelo som de uma porta se abrindo com um rangido. Com as mãos cruzadas atrás das costas, Leylin passeava despreocupadamente pela sua vila. Esta moradia tinha 3 pisos, sendo 2 deles acima do solo, e também uma cave. Os aparelhos no laboratório eram muito completos, e os móveis e outras coisas estavam em dia, fazendo com que Leylin sentisse que realmente receberá o valor de seu dinheiro. O quarto era no 2º andar e tinha até uma varanda aberta. Leylin estava na varanda e observou o cenário distante. O sol estava se pondo, a cortina escura da noite gradualmente envolvendo os arredores. Asterisco zumbido. Zumbido. Zumbido, asterisco ao lado da estrada, uma lanterna atrás da outra estava sendo acesa, estendendo-se ao longe. Os pequenos pontos de luz tiveram um efeito quando se acenderam juntos, formando finalmente um imenso corpo de luz. Uma luz brilhante, mas não ofuscante, inundou a totalidade da Cidade Sem Noite. Não é de admirar que a cidade de Teljose fosse conhecida como a Cidade Sem Noite, exclamou Leylin. Enquanto ele estava acostumado a esse tipo de cenário em sua vida anterior, o mundo dos magos era diferente. Uma enorme quantidade de energia era necessária para poder suportar tantas luzes, e talvez apenas a energia geotérmica interminável do vulcão mal pudesse suportar as necessidades da cidade. Asterisco Jin. Asterisco algo como uma lâmpada incandescente acesa dentro do quarto de Leylin. Toda essa energia, esse esplendor arrogante, é fornecida gratuitamente pelo centro comunitário. Leylin balançou a cabeça e ordenou, Aiship varre toda a vila e, além disso, tente modificar as formações de magia defensivas. Seguindo o comando de Leylin, uma mancha de luz azul reluzente e cintilante brilhou em seus olhos. Bip! O layout geral da vila foi gravado, nenhum feitiço de rastreamento foi detectado. A resposta do Aiship veio depois de um curto período de tempo. De acordo com o pedido do anfitrião, modificar a formação de feitiços de toda a vila permite uma otimização de 13%. Depois disso, o Aiship projetou os lugares onde a formação da magia precisava ser alterada na frente dos olhos de Leylin. As formações mágicas exigem um ajuste fino e, uma vez alteradas, até mesmo os locais onde antes estavam escondidos serão expostos. Com um sorriso confiante, Leylin tirou alguns materiais de sua bolsa para alterar as formações de encantamento da vila.
No momento em que Leilin terminou apressadamente seu trabalho, já era meia-noite. Leilin então colocou um feitiço de advertência do lado de fora do seu quarto, antes de se recostar em a cama macia. O esforço de correr constantemente enquanto cobria as costas para evitar tentativas de assassinato da família Lilitel fez com que Leilin ficasse mentalmente exausto. Agora que ele finalmente chegou ao seu destino, até mesmo a família Lilitel não podia fazer nada dentro da cidade sem vida. Leilin sentiu como se uma enorme montanha tivesse sido tirada de seus ombros, permitindo-lhe relaxar completamente. Falando nisso, eu só tenho essas coisas desde que saí da academia. Leilin abriu o pacote e esvaziou o conteúdo na cama. Um aro metálico de cor prata, um par de flores embaladas separadamente tal, e uma variedade de diferentes materiais e cristais mágicos apareceu na frente de Leilin. Primeiro, Leilin trouxe o aro metálico. Este foi o espólio de sua luta contra o clone. Foi um falso bastão de prisão recuperado do corpo do clone do ancião da Lilitel. Mesmo que fosse uma falsificação, esse artefato mágico ainda era um artefato de nível médio. Naquela época, se não fosse pelo fato de que Leilin havia ativado seu Fallen Star Pendant, ele poderia não ter conseguido escapar do confinamento desse artefato mágico. De acordo com o AI Chip, não havia armadilhas escondidas, então Leilin pegou para seu próprio uso. Ele estava planejando alterá-lo mais tarde ou simplesmente vendê-lo. Desde o avanço de Leilin, o AI Chip também recebeu um upgrade enorme. Muitas coisas que ele não podia discernir quando ele era um acólito estavam agora expostas diante dele. Aquele ancião de Lilitel estava simplesmente no nível de um mago de nível 1, e não podia esconder nada de Leilin. Além disso, esses ingredientes precisam ser usados em breve. Eu os mantive por muito tempo e suas propriedades medicinais estão diminuindo. Leilin olhou para os vários caules restantes de plantas e flores que estavam sob alguns feitiços de preservação. Este era o seu saque dos Jardins Dylan. Anteriormente, ele os tinha colhido rapidamente, então a aparência atual não era muito bonita. Depois disso, ele estava fugindo, então não conseguiu encontrar muito tempo para adicionar mais camadas de feitiços de preservação e manutenção. Assim, eles estavam atualmente em um estado bastante seco e seco. Um diário preto estava silenciosamente ao lado. Era o livro da serpente gigante, e mesmo agora Leilin tinha que folhear de vez em quando. Embora ele tivesse gravado tudo com o AI Chip, Leilin ainda achava que os métodos do grande Magus Serou não acabavam apenas com os escritos. Além disso, os materiais usados para fazer o livro da serpente gigante eram extremamente estranhos. A quantidade de informação que poderia armazenar era alarmante, o que deu a Leilin a vontade de conduzir mais pesquisas sobre o assunto. O que restou foi o pingente de Fallen estar pendurado no pescoço de Leilin, bem como alguns cristais mágicos e alguns outros itens diversos. Tudo que estava presente, se somados, era tudo que Leilin tinha. Um Rank Warlock que deseja avançar nunca deve faltar na meditação e nas linhas de sangue. Se não, apenas com base no trabalho duro, é simplesmente muito difícil. Requer a ajuda de recursos. A técnica de meditação de alta qualidade exigia recursos preciosos como complemento e eles eram extremamente preciosos. Alguns até existiam apenas nos tempos antigos e já foram extintos. Leilin resumiu sua riqueza e percebeu que no máximo levaria uma vida confortável em Niglis City. Se ele pensasse em confiar no que ele tinha atualmente para obter recursos suficientes para avançar para um Warlock de nível 2, não havia diferença em relação a um sonho. Subconscientemente, ele olhou para suas estatísticas atuais. Leilin Farlier. Rank 1 Warlock, Bloodline, Serpente Kemoen Gigante. Força, 71, Agilidade, 67, Vitalidade, 85, Força Espiritual, 28,4, Poder Mágico, 28, Poder Mágico está em sincronia com a Força Espiritual. Conversão de Essência Elementar, 1%. Status, saudável todos os dias, Leilin não negligenciava seu cultivo em uma técnica de meditação de alto grau. O aluno de Kemoen era de fato uma técnica de meditação bem adequada para sua linhagem. Leilin podia sentir que sua força espiritual estava crescendo a um ritmo constante diariamente. Quanto ao progresso da conversão da essência elementar, não foi tão satisfatório.
De acordo com os registros da técnica de meditação, o progresso da conversão é mais difícil quanto maior for. Os estágios de um magus elementar semi-convertido de 50% e um magus com uma conversão de 80% de essência elementar são 2 gargalos. Eu me pergunto quantos magos foram impedidos de avançar por causa disso. O rosto de Leylin era um pouco solene neste momento. Minha força espiritual poderia ser aumentada como uma técnica de meditação de alto grau, e minha linhagem é extremamente pura. Esses 2 aspectos não exigem mais planejamento por enquanto. A única coisa que me prende agora é o progresso da conversão da essência elementar. O avanço de uma técnica de meditação de alto grau levará muitas vezes um magus a inovar automaticamente. Neste momento, Leylin tinha 3 níveis da técnica de meditação do aluno de Kemoen, de modo que seu progresso na força espiritual seria apenas uma brisa. Quanto ao aspecto das linhagens, ele obteve o sangue purificado de uma criatura antiga, a serpente Kemoen gigante. Esta criatura, em seus estágios maduros, poderia alcançar o nível de um magus de estrela matutina. Neste momento, Leylin era apenas um Varlock de nível 1, e com relação à concentração de sua linhagem, provavelmente superaria uma serpente Kemoen gigante pré-pubescente. Todos os dias, ele podia sentir a força da linhagem afetando seu corpo. De acordo com as estimativas de Leylin, seu segundo estágio de transição, desde a obtenção da linhagem, logo se aproximava. Esses 2 aspectos deixaram Leylin extremamente satisfeito. A única coisa que desacelerou seu progresso foi a conversão da essência elementar. O progresso da conversão da essência elementar parecia ter algo a ver com a aptidão da alma de um magus. Quanto a Leylin, ele só tinha uma aptidão de 3º grau, que era uma aptidão comum e intermediária. Quanto maior a aptidão de uma alma, mais rapidamente a conversão se tornaria naturalmente. Pessoas como Leylin só poderiam melhorar lentamente com o passar do tempo. Leylin estava, no entanto, na lista de procurados de uma família de magus, então, naturalmente, ele não queria um progresso tão lento. Além de depender do tempo para progredir, alguns ingredientes preciosos também poderiam acelerar o progresso da conversão da essência elementar. No entanto, Leylin olhou para os ingredientes em sua cama. O livro da serpente gigante nunca deve ser vendido. O pingente da estrela caída e o arame de prisão são bastante úteis para mim neste estágio, e também são artefatos mágicos que me faltam, então eu não posso vendê-los também. A única escolha que resta são estas plantas e os cristais mágicos acumulados de antes. Leylin estava um pouco frustrado. Esses itens seriam no máximo trocados por apenas alguns dos recursos de que ele precisava. Sua situação atual era semelhante a despejar uma xícara de água em um carrinho de lenha queimando. Agora, ele estava relembrando os Jardins Dylan. Esse foi um avião secreto deixado para trás por um Rank 4 Varlock. Apenas a colheita a cada ano valeu 1 milhão de cristais mágicos. Com isso, Leylin não teria que se preocupar com os recursos necessários para avançar para um Rank 2 Varlock. Foi uma pena, no entanto, que os Jardins Dylan tenham sido destruídos por uma formação de autodestruição deixada pelo grande magus Serou. Talvez ele não desejasse que seu herdeiro obtivesse muitos itens, por medo de perder a vontade de melhorar, supôs Leylin.